Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Agradeço as palavras do Padre João Maria, agradeço aos padres do Priorado, Padre Francisco Prior, e a todos os outros padres. É uma satisfação, uma alegria estar aqui mais uma vez. A ressurreição de um morto não foi a única vez que Nosso Senhor ressuscitou, pelo menos do que está escrito no Evangelho. Nós temos dois outros relatos no Evangelho de Nosso Senhor ressuscitando um morto. A filha de Jairo, que era um chefe da sinagoga, e ele vai até Nosso Senhor, chama Nosso Senhor, ele vai até a casa, a menina está morta, e ele ordena a ela: jovem, eu te digo, levanta-te. Mesmo modo que ele ordena ao jovem filho da viúva de Naim. E depois Lázaro, que é mais espetacular, 4 dias no túmulo, irmão de Santa Maria Madalena e de Santa Marta. Nosso Senhor, quando ressuscita esses mortos, ele ordena, ele dá uma ordem, porque ele é Deus. Ele não faz como em outros milagres, quando cura algumas doenças, em que ele reza ao Pai, em que ele toca em algum símbolo para marcar aquele milagre que ele está fazendo. Claro que ele não precisa rezar ao Pai, porque o Pai e ele são um só. Mas ele faz isso para a edificação daqueles que estavam em volta. Mas aqui não. Ressuscitar um morto não é uma coisa que a gente faça assim como... Porque na doença a gente poderia dizer, não, foi um pouco da natureza mesmo, ou a medicina. Morto não. O sujeito está morto, separou a alma do corpo. Só mesmo o poder de Deus para trazê-lo de volta à vida. Mas o que impressiona é que não foi apenas Nosso Senhor que ressuscitou os mortos. Nós temos diversos relatos de santos que também ressuscitaram. No Antigo Testamento, é mais conhecida a ressurreição daquelas crianças pelo profeta Elias e pelo profeta Eliseu. Os dois se ajoelham e clamam ao Pai que ressuscite aquela criança. Acabamos de ler no retiro a vida de São Bento, e em 2 ocasiões São Bento ressuscita os mortos. Um monge que morreu porque um muro tinha caído em cima dele, triturado os ossos, diz São Gregório. Triturou seus ossos todos, não tinha mais vida. E São Bento vai lá e reza, pede a Deus, e o jovem monge ressuscita. Assim também para uma criança que o pai foi correndo atrás dele, ele estava trabalhando no campo, e o pai deixou o menino lá na porta do mosteiro e foi correndo atrás de São Bento e disse: meu filho morreu. Venha, ressuscite-o, por favor. E São Bento vai correndo, reza, e o menino volta à vida. E assim, em diversas ocasiões em que Nosso Senhor dá aos santos, imagina a grandeza de santidade desses homens, o poder de, invocando a Deus, realizarem o milagre da ressurreição de um morto. São Vicente Ferre parece que ressuscitou diversos. Santo Antônio, São Curadars e muitos outros santos também ressuscitaram mortos. Mas nós poderíamos nos perguntar, não acontece isso na nossa vida? Quando nós temos uma pessoa querida que morre, ela morreu mesmo, nós enterramos, choramos, e resta a igreja para nos socorrer, a igreja com seus ritos, com suas missas, pelas almas do purgatório. Assim é. Nosso Senhor não nos permitiu viver numa época de grandes santos e de grandes milagres. Nós somos chamados a uma fé mais profunda, a uma falta de consolações. A crise da igreja nos deixa no ostracismo, na marginalidade. Nós temos que nos esconder para ter a verdadeira missa, para ensinar o catecismo para nossas crianças. Colocamos nossos filhos num colégio católico de então, não podemos deixá-los, vão ser corrompidos na fé.
essa perseguição sorrateira e silenciosa fez com que Nosso Senhor exigisse de nós uma postura diante da fé muito mais seca, muito mais rude. Então ele tirou do nosso mundo essa manifestação visível da santidade. Talvez estejam por aí os santos, mas ele não quer que eles apareçam. Monsieur Lefebvre certamente foi um bispo de uma grande santidade, um confessor da fé, mas nós não vemos os milagres acontecendo toda hora. Então, nós temos que nos contentar com a realidade da morte e nos prepararmos para ela, porque dói, claro que dói, todos nós sentimos, mas nós somos católicos e nós vivemos da fé, e se nós somos católicos e vivemos da fé, significa que nós temos a esperança da vida eterna. Nós não fomos feitos para essa vida. E todos nós vamos passar pelas dores da morte. Assim é. A morte foi dada ao homem como castigo pelo pecado de Adão e Eva. Antes, eles não morreriam. Pecaram, levantaram-se contra Deus. Então agora, meu filho, você e todos os seus filhos conhecerão a morte. Então nós temos já essa primeira postura de saber, passamos pela morte num ato de sacrifício, num ato de reparação. Aceitemos. É a nossa condição. Não adianta nós lutarmos contra isso. Nós temos que, ao contrário, ter uma visão sobrenatural sobre esse momento e nos prepararmos por uma vida cristã séria, por uma vida de oração, de piedade, evidentemente, procurando a verdade no meio de uma confusão de doutrinas, de heresias, que confunde os homens, mesmo os eleitos, diz Nosso Senhor nos Evangelhos. Se os tempos não se abreviassem, mesmo os eleitos seriam confundidos. Então, se nós estamos hoje tendo a graça de conhecer a verdade católica, temos que agradecer todos os dias a Deus por isso, porque pelo menos o caminho Ele nos apontou. Não nos deu muitos milagres, mas o caminho Ele apontou. Queres ir para o céu? Queres ver a vida eterna? Diz São Bento no prólogo. Então, faze obras boas, ou seja, obedeça aos mandamentos. É então uma questão de nós aceitarmos a condição de sermos filhos de Adão e termos então que nos voltarmos para essa realidade da morte. Muitas vezes nós nos deparamos com reações exageradas de pessoas que não têm a esperança, de pessoas que não têm a fé sobrenatural e que encaram a morte com desespero. Todos nós já passamos por isso em nossas famílias. Uma pessoa se manifesta de um modo mais violento, digamos assim, mais desesperado. E por quê? Para quê? Qual a utilidade? Qual a utilidade que traz nós mostrarmos para os outros que nós amávamos a pessoa, então vamos arrancar os cabelos por causa disso? Não convém. Quantas e quantas vezes os sacerdotes chegam num velório em que estão todos ali, meio ou conversando, ou comendo, ou simplesmente chorando. Ele puxa o terço e todos começam a rezar o terço. Daqui a pouco vai amansando aquele exagero de sentimentos e as pessoas vão se sentindo em paz. Estão levando para a última sepultura um ente querido, mas estão rezando. O padre abençoa. Agora vejam, o que a igreja faz quando nós estamos nos aproximando da morte? A igreja chama para si: esse corpo vai ressuscitar. Creio na ressurreição da carne. É dogma de nossa fé. Então, do mesmo modo que no batismo ele é consagrado com o óleo ungido no peito e nas costas, do mesmo modo que esse corpo é consagrado na extrema-unção, com todos os sentidos do corpo externos sendo ungidos, abençoados, pedindo perdão por todos os pecados que foram cometidos por aqueles órgãos, aqueles sentidos. Assim também nessa hora a igreja consagra aquele corpo para que, indo para o cemitério, sendo enterrado num monumento, traga para aqueles que ficam
a consolação da oração. Então nós vamos visitar um cemitério, rezamos o terço diante de uma caixa, com uma cruz, ou uma imagem dessas tão bonitas que os cemitérios antigos tinham, apontando o céu, um anjo apontando o céu, o Sagrado Coração de Jesus. Ali nós nos unimos em oração àquela alminha do purgatório, pedindo a Nosso Senhor, mais uma vez, rezando novamente para que rapidamente ela possa ir para o céu. Quantas consolações nós tiramos na hora da morte. Porque nós não temos como encontrar Jesus na porta da cidade, ele tocar no nosso caixão e dizer, jovem, levanta-te. E ele começa a falar. Então, é a igreja que tem esse poder. É a igreja que toca no nosso caixão. É a igreja que consagra e benze aquele túmulo. Para que um anjo, a igreja determina um anjo da guarda do nosso túmulo. Para ver a importância que ela dá com seu rito para esse momento em que nós somos levados para a sepultura. E ali, então, aguardamos o juízo final, o juízo geral. Já fomos julgados na hora da morte. Na hora que separa a alma do corpo, ali está a morte. Não creiamos nessas tecnologias modernas que mantêm, no que eles chamam de morte cerebral, que não é morte. O coração continua batendo, a alma continua unida ao corpo, não é morte. Então, precisa fazer todo o esforço para trazer de volta pela saúde. Mas no momento em que separa a alma do corpo, ali sim, houve a morte. Nesse momento, nós não temos mais tempo para merecer. Nesse momento, já estamos diante do juízo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós formos católicos, se nós praticarmos os mandamentos, estivermos naquilo que a teologia chama de perseverança final, ou seja, estado de graça na hora da morte. Isso aqui é a perseverança final. É necessário trabalhar para isso. É necessário educar as crianças para que elas não pequem. Muito mais do que tantas outras coisas que se dão para as crianças. Que ela não peque. Que ela tenha noção de que o pecado ofende profundamente ao nosso Pai que está no céu. E que Ele fica triste conosco. Então, já estando diante do juízo e tendo sido agraciados com a salvação, porque vivemos segundo os mandamentos, vamos purificar-nos no purgatório. Então, é a igreja que passa a ter o domínio sobre nós. É a igreja que vai receber as encomendas de missa, para que o sangue de Nosso Senhor aplique-se àquela alma que está no purgatório. Sofrendo, é verdade? Sofrendo o fogo do purgatório, purificando-se, para que logo ela possa chegar no paraíso. Agora, acho que é importante nós considerarmos, e eu recomendo inclusive que procurem um dos últimos capítulos do livro Iota Uno, onde o autor mostra a virada, a falta de consideração que essa Igreja de Vaticano II introduz também na questão da morte. Já não tem mais o sufrágio, já não se reza mais pelas almas do purgatório, porque depois de Vaticano II, depois do Papa Paulo VI, todos consideram que há uma espécie de passagem natural entre a morte e o céu. Não tem mais purgatório, não tem mais purificação. Tanto que eles já celebram a missa da ressurreição. Muitos, inclusive, chegam a dizer que todos já ressuscitaram, já estão no céu como Nossa Senhora. Não, não é isso que a igreja ensina. Há uma separação da alma do corpo e é só no último dia que haverá a ressurreição da carne. Então, eles já não rezam mais pelas almas do purgatório. Essa igreja modernista já não tem mais uma consideração, primeiro, de que a morte é um castigo, segundo, que nós passamos pelo juízo de Deus e sim, se estivermos com um pecado mortal, nós vamos para o inferno, logo nós não podemos morrer em pecado mortal, e que
mesmo estando em estado de graça, normalmente passamos pelo purgatório, porque nossas vidas não são santas. Nossas vidas estão muito aquém daquilo que esses grandes santos viveram, de piedade, de amor de Deus, de sacrifício, de mortificação. Então, nós temos que purificar-nos. E para isso é necessário que nós peçamos pelas alminhas do purgatório, que nós rezemos pelas almas do purgatório, que nós deixemos de lado esse ensinamento modernista e tenhamos na tradição da igreja essa visão. Vamos sim enterrar os nossos mortos, não vamos cremar não, porque eles cremam, primeiro, porque já não acreditam mais na vida eterna, ou porque eles acham que já ressuscitou. Não tem mais necessidade de monumento, não tem mais necessidade de um túmulo que a gente orna com nossas flores para lembrar que estamos rezando pelas almas. Tudo isso é uma decomposição do cristianismo, do catolicismo, e nós estamos aqui justamente pela fé católica de sempre, pela tradição católica de sempre. Peçamos então a Nosso Senhor que não permita em nossas almas a morte espiritual, a morte do pecado. Porque antes de nós pensarmos na nossa própria morte, nós temos que pensar nos pecados que nós cometemos. Procurar um sacerdote, fazer uma boa confissão, mudar nossos costumes que nos levam ao pecado e que nos levam de volta ao pecado e que muitas vezes na mesma semana já caímos de novo. Não, não é possível. A força do sacramento da penitência, Nosso Senhor Jesus Cristo tem instituído um sacramento para que nós sejamos completamente purificados, para recomeçarmos aquele caminho em direção ao céu. Nós não podemos jogar fora tamanha graça. Temos que caminhar 40 dias no deserto como Elias, até o monte de Deus, o Monte Santo de Deus. Então, peçamos que essa morte do pecado nunca caia sobre nós, que nós estejamos sempre com a alma pura, com a alma limpa. Nossas pequenas dificuldades, nossos defeitos dominantes atrapalham um pouquinho a vida, mas no máximo um pecado venial. E que com isso, ao exemplo desse jovem que levantou-se no seu caixão, nós também nos levantemos no último dia, que nosso corpo se junte à nossa alma para o corpo glorioso, louvar a Deus na vida eterna para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.